Segundo Samuel 19, a partir do 16. A palavra do Senhor nos diz: apressou-se Simei, filho de Gera, o benjamita, que era de Baurim, e desceu com os seus homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo ali de Saul, acompanhado dos seus 15 filhos e dos seus 20 servos, meteram-se pelo Jordão a avistar o rei, e atravessaram para fazerem as pazes com a casa real, para fazerem o que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei, quando este ia passando pelo Jordão, e lhe disse: não me imputes, Senhor, a minha culpa, e não te lembres daquilo que tão perseverantemente fez o teu servo no dia em que o rei, o meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserves, ó rei, isso em teu coração, porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Por isso sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei, o meu senhor. Então respondeu Abissai, filho de Zeruia, e disse: não morreria, pois, Simei, por isto, havendo amaldiçoado o ungido do Senhor? Porém Davi disse: que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois não sei o que hoje, pois o que eu sei é que hoje novamente eu sou o rei de Israel. Então disse o rei a Simei: não morrerás, eu lhe juro. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero estar orando por você e profetizando sobre a sua vida nesta noite. Meu Deus, muito obrigado pela tua presença que habita em nós, que está em nós, por tudo aquilo que o Senhor já fez nesta noite, pela maneira tão linda, tão extraordinária que o Senhor usou os teus filhos aqui na ministração de louvor. E eu creio, Pai, que o Senhor vai continuar fazendo infinitamente mais. O Senhor trouxe os teus servos aqui com um propósito, e eu creio que nada vai impedir ou frustrar os teus planos e os teus projetos em nossas vidas. Usa a minha vida e a vida do Fernandinho para a glória do teu nome. Se você crê nisso, diga aleluia e aplauda mais uma vez o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Como conhecer o caráter de alguém que é ungido e ungida do Senhor? Meus amores, todos nós vivemos em uma geração que, ao começar por nós temos falhas, limitações, defeitos. Mas se existe um dos piores defeitos do caráter de um ser humano, é quando ele aproveita as oportunidades da queda de alguém para se prevalecer em cima do fracasso de uma pessoa, ficando do lado da pessoa que está prevalecendo, mesmo que aquele que prevaleça esteja errado. E nós conhecemos o caráter de uma pessoa pelos seus frutos. A palavra diz que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. É isso que está lá em Tiago. Então, se os frutos são bons, é porque a árvore é boa. Então nós entendemos que nos dias que nós estamos vivendo, mais do que nunca, nós precisamos buscar de Deus não apenas termos um caráter aprovado diante do Senhor, que manifesta a glória de Deus, mas termos também do nosso lado pessoas que vão nos amar, que serão leais, não pelo que temos, não pela posição que nós estamos, mas acima de tudo pelo que somos no nosso caráter. Pessoas que nos amarão e nos amam com cargo, sem cargo, com dinheiro, sem dinheiro. No momento que nós não estamos muito bem, elas vão nos abraçar. Se nós não quisermos um abraço, elas vão respeitar, elas vão orar por nós. Elas vão respeitar a nossa individualidade, mas ao mesmo tempo, elas sempre dirão com as suas atitudes: você não está só. E é interessante que na trajetória de Davi, eu quero ser bem objetivo por causa do tempo, Davi, ele enfrentou por muitos processos na sua vida. Desde o momento que ele venceu ali Golias, ele viu no palácio quem era quem. Quando Jonathan, filho de Saul, se juntou a Davi, e ali protegia Davi de tudo, além de oferecer toda a sua vestimenta, e também ali contar para Davi tudo aquilo que o rei intentava contra ele.
E ao longo da sua jornada, nós sabemos que Davi foi ungido por Deus, mas ele foi alvo de muita inveja, exatamente porque ele produzia frutos, ele lutava pela nação, e quando ele lutava pela nação, ele nem rei era, meu querido amigo Lessa, ele nem autoridade era, ele era um valente. Em nenhum momento ele ousou passar por cima da autoridade de Saul, mesmo quando, minha princesa, meu amor que está aqui na frente, minha esposa, mesmo quando Saul começou a persegui-lo, mesmo quando Saul começou a acreditar nas mentiras que eram contadas a respeito de Davi, em nenhum momento Davi se levantou contra o ungido do Senhor, e ele provou isso quando ele estava na caverna, e ele teve a oportunidade, mais do que oportunidade, ele teve o incentivo dos seus valentes, porque Saul foi lá, e estava fazendo necessidade. Naquela hora, os amigos de Davi e guerreiros disseram: essa é a oportunidade que o Senhor te deu, olha aí o teu inimigo nas tuas mãos. Só que isso contrariava o caráter de Davi. Só o fato de cortar um pedaço da vestimenta de Saul já fez com que Davi ficasse mal. Então, em toda a sua trajetória, Davi, ele provou o caráter de um homem segundo o coração de Deus. É tanto que quando ele sai da caverna e ele se apresenta a Saul, arriscando a sua própria vida, porque o exército de Saul estava do lado de fora, ali Saul, ele diz: verdadeiramente o Senhor te escolheu, e você será o futuro rei de Israel, você é melhor do que eu. Isso não saiu da boca de Davi. Davi diz: você acredita, Saul, nas mentiras que são contadas ao meu respeito, só que isso não procede. E naquele momento, através do seu caráter, Deus mostrou que era Deus através de Davi. Nós muitas vezes não dimensionamos o quanto um gesto tão simples aos olhos humanos pode representar tanto no mundo espiritual, e pode testificar tanto aquilo que Deus está fazendo. Eu vi o André Valadão honrar a vida da esposa dele por uma coisa muito linda, onde um homem que era Uber, ele tinha uma má imagem da igreja batista da Lagoinha, e a partir do momento que a esposa dele teve uma atitude, nunca mais esse homem teve essa imagem. Foi pelos frutos dela, e ele não sabia quem ela era. Eles vieram para o Brasil para um casamento, e a esposa do André, a Cassiane, pegou um Uber e precisou passar em várias farmácias para comprar um medicamento para o filho de uma irmã que estava adoecido, e tratou esse Uber muito bem. Só que ele não sabia que ela era a esposa do líder da Lagoinha Global, André Valadão, pastor André. E quando ele veio a saber da posição daquela mulher, ele ficou impressionado pela maneira na qual, educadamente, ele foi tratado. E ele colocou no testemunho que o pastor leu ali no altar, honrando a vida da esposa, que por causa da atitude da esposa dele, aquele homem passou a ver a Lagoinha com outros olhos. Não foi pela pregação que ele assistiu pela internet, isso é tremendo. Não foi pelo louvor que ele viu, não foi pela estrutura da igreja que ele viu, mas foi pelo caráter de uma pessoa que não estava preocupada com a sua posição, com a sua nomenclatura, mas que produziu frutos do Espírito, e não para mostrar quem era ou o que tinha, mas porque fluiu de maneira natural dela. Então Davi, quando Absalão, filho de Davi, se rebelou contra ele, em 2 Samuel capítulo 15, porque ele tinha essa revolta pela falta do pai. Se nós entrarmos nesse contexto, a pregação seria 2 horas, e eu quero ser muito breve com vocês. Então Simei, quando ele percebeu que Absalão conseguiu adquirir força, e Davi não queria lutar contra o filho, ele não queria pelejar contra o filho, e aquilo se tratava de uma rebelião. Simei, sabendo que ele era um dos valentes que estavam ali, próximos a Davi, mas quando ele soube que a rebelião de Simei estava prevalecendo, então ele começou a se voltar contra Davi, mostrando o seu mau caratismo. A Bíblia diz que ele apedrejou Davi, dizendo: vai embora daqui, em 2 Samuel capítulo 16, e diz: vai embora daqui, homicida, assassino. Começou a dizer tudo quanto não presta de Davi, e Davi saiu daquele lugar.
E de repente chega um tempo que, por mais que fosse triste para Davi, porque não era a realidade que ele gostaria de ver ou de viver, o seu filho, por causa da sua rebelião, ele veio a ser morto, porque foi o fruto daquilo que ele plantou. Mas a palavra diz que Davi foi para o deserto. Enquanto ele estava no deserto, homens fiéis e valentes foram se encontrar com ele, Barzilai e tantos outros, levando bacias, queijos, e ali ele foi suprido. E Abissai estava com ele, como sendo aquele mesmo homem que protegeu Davi quando o filisteu se levantou contra ele. E diz a palavra que quando Davi passa o luto, que ele chora a morte do seu filho, e ali ele é exortado a se levantar e mostrar à nação de Israel que apesar da morte do seu filho, ele estava do lado do povo, porque o rei se entristeceu e o povo também. Então aquilo que parecia ser vitória tornou-se em derrota. Por quê? Porque Davi, apesar das suas falhas como pai, ele amava o Senhor e ele amava os seus filhos. Então seria uma luta contra o seu próprio caráter, não sentia a morte do seu próprio filho. Mas ele conseguiu superar isso, Deus deu graça, e ele voltou ali ao trono, ele voltou a governar Israel. Na hora que ele estava voltando, e Simei sabia disso, ele sabendo que Davi voltaria e governaria, o que é que ele pensou? Eu vou correr até Davi, de fato, vou pedir perdão por tudo aquilo que eu fiz. Por quê? Porque ele se prevaleceu, ele estava com Davi, quando Davi saiu ali de Jerusalém, então ele se juntou a Absalão e apedrejou Davi. Não foi alguém só que ficou contra, foi alguém que criticou, foi alguém que falou inverdades, foi alguém que amaldiçoou, foi alguém que falou coisas que não faziam parte do caráter de Davi. E diz a palavra que nesse momento, na hora que ele chega, que com Ziba eles atravessam o Jordão e os seus filhos também, ele chega, se prostra diante de Davi, ele diz: meu Senhor, eu estou aqui, sou o primeiro a vir até o Senhor, eu não deixei o Senhor chegar até Jerusalém, mas eu vim aqui te pedir perdão pelo meu pecado, eu vim aqui te pedir perdão porque eu te apedrejei, eu vim te pedir perdão porque eu falhei, eu errei contra você. E naquele momento ele se humilhou, ele disse: não traga isso para o coração, Davi. Naquele momento, por tudo aquilo que Davi passou, por tudo aquilo que aquele homem o fez sofrer, se tornando inimigo de Davi, Davi tinha legalidade até pela lei de abolir aquele homem, de apedrejá-lo. E até Abissai, que estava com ele, disse: será que este homem merece viver? Ele não seria morto por ter amaldiçoado o ungido do Senhor. Os homens que estavam com Davi, por mais que eles fossem justos e amassem Davi, Davi não era influenciado pela justiça humana, embora não seria errado se ela fosse feita, mas ele era conduzido pelo coração de Deus. Por isso que ele disse ao Senhor, quando ele pecou no Salmo 51, eu poderia trazer ofertas de holocaustos e sacrifícios, eu tenho condições para isso, mas eu sei que delas o Senhor não se agradaria. Mas um coração quebrantado e contrito não rejeitará o Senhor. Meu Deus, não tem a ver com o fato dos meus erros ou daquilo que eu possa te apresentar, mas eu sei que me achegando a ti com o coração arrependido, um coração quebrantado, o Senhor não vai me desprezar. E ele disse: Deus, eu tenho riquezas, mas está no Salmo 51, torna-me a dar a alegria da tua salvação. A minha alegria não está na minha posição, nos meus bens, no que eu possa ter nessa terra, no prestígio. A minha alegria está em ter a tua presença. Se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Naquele momento, como se conhece o ungido do Senhor, mesmo aqueles que estavam com Davi, que diziam: Davi, isso é certo, apedreja. Davi não se deixava levar pelas informações que estavam à sua volta. O seu caráter não era tocado.
Ele poderia ter sido apedrejado no corpo, mas o seu caráter não foi apedrejado. Você pode nessa geração, muita gente não te entender, apedrejar o teu corpo, te martirizar, tentar te defamar, mas uma verdade acontece, eles não vão conseguir, não vão silenciar o caráter de um adorador, não vão silenciar o caráter de um homem e de uma mulher que ama a Deus, que ama a sua família, que ama Caruaru, que ama o Brasil. Não vão conseguir silenciar o teu chamado, mesmo que seja em meio às lágrimas, mesmo que seja em meio às dores. Aquele que semeia e que leva a preciosa semente, chorando pelo meio do caminho, diz a palavra, voltará consigo, trazendo os seus molhos e os seus frutos. Se você crê nisso, diga aleluia e aplauda ao Rei da Glória. Tu és lindo, Jesus. Você não se deixa corromper pelo sistema. Naquele momento, Davi disse: eu já sou rei, eu já estou voltando, ninguém mais em Israel vai morrer. Segunda característica de um homem e de uma mulher ungida e ungido do Senhor: são pessoas que lutam pela vida, não pela morte. São pessoas, meu querido amigo, que entram em um pleito, não matando outras pessoas, mas falando do que Deus te chama para fazer. São pessoas que estão ali para servir, não em cima da derrota dos outros. São pessoas que querem prosperar, não em cima do fracasso de alguém. Davi disse: ninguém mais precisa morrer, cesse a morte. Se essa geração não levantar um grito de vitória, dizendo Deus é Deus de vida, eu estou vendo as pessoas matando umas às outras, por não acreditarem, por não entenderem, por muitas vezes se levantarem, sem nem sequer saber do contexto do irmão, verificar a verdade, se aquilo procede, se aquilo não procede. Davi disse: eu já estou onde Deus quer que eu esteja. Deus só vai colocar alguém em uma posição de honra se a motivação e o intuito daquela pessoa for gerar vida. Deus jamais vai colocar alguém para liderar se ele for autoritário. Deus jamais vai entregar bens a alguém se essa pessoa reter tudo que tem. Deus jamais vai abençoar uma pessoa se ela vive amaldiçoando as outras. Deus sabe a quem dá, porque Ele sabe que quando entrega, você devolve para Ele, você bloqueia a morte. E Davi disse: isso é uma ordem, ninguém mata mais ninguém em Israel. Se você crê que é assim, aplauda Ele. Seja instrumento de vida nas famílias, nos casamentos, nas pessoas que trabalham contigo. Chega de matar outras denominações, outras igrejas. O que nos une é mais forte do que aquilo que nos separa. Cristo. E no final, Davi disse: tenho eu algo contra a casa de vocês? Ninguém vai mais morrer em Israel. Eu não já sou o rei? Deus não já é o teu Deus? Olha para o seu irmão, diga: se Deus é o teu Deus, você tem tudo. Diga para o seu irmão: não lhe falta nada. Deus vai te respaldar. Você tem a sua suficiência. O Senhor, Ele é o meu pastor, Ele não será e nada me faltará. Ele me faz andar por pastos verdejantes, Ele refrigera a minha alma, me faz andar em águas tranquilas. E ainda que eu venha passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque a tua vara e o teu cajado me consolarão. Eita, Deus tremendo. E Davi disse: ninguém vai te matar. Eu juro, um homem e uma mulher de Deus tem palavra. Não é uma pessoa que oscila. Nós podemos mudar. Somos falhos e somos seres humanos, mas cumpra a palavra do seu caráter. É muito mais forte do que a palavra da sua boca.
Se é para servir, sirva. Se é para amar, ame, e que isso seja de verdade, não uma atuação. Se é para se entregar, se entregue. Se é para se dedicar, se dedique. Deus vai honrar. Ele disse: Simei, eu não vou lhe matar, ninguém vai mais morrer pelas minhas mãos. Chega! Já vivemos tanto sofrimento em uma geração que descarta tão facilmente. Por se multiplicar a injustiça, está escrito, o amor de muitos esfriarão. Mas cremos que ainda existe um remanescente de pessoas como aqui nessa noite, e como em tantos outros lugares, nas outras igrejas, que estão dizendo: Senhor, enquanto o coração de muitos esfriar, o meu coração eu quero que seja ainda mais aquecido pelo Senhor e pela Tua palavra. O ungido e a ungida do Senhor tem palavra. Não fica tutubiando: hoje eu quero Jesus, amanhã eu não quero. Hoje eu quero servir, amanhã eu não quero. Mesmo que vá ali com pauladas, se sacrificando, é como Paulo disse: o meu viver é Cristo e morrer para mim é lucro. Eu não quero fazer tudo, ganhar todos e terminar perdido. Ele disse aos Filipenses: continuem unidos, para que o vínculo da perfeição seja aperfeiçoado em vocês. As diferenças não podem nos separar. As diferenças não podem nos fazer maltratar as pessoas. Precisamos ter uma visão de unidade. Nomenclaturas de igreja não vão para a eternidade. A igreja como um todo, que foi lavada, redimida pelo sangue de Jesus, é que vai subir. Então entenda 3 verdades nessa noite. Você caracterizar, interiorizar essas verdades, pode ter certeza, Deus vai te fazer brilhar e resplandecer. Quantos creem nisso? Diga aleluia! Diga glória a Deus! Diga: primeiro princípio, eu não vou ser influenciado pelas coisas à minha volta. Diga: eu vou manifestar o caráter de Deus e o que Ele flui em mim através de mim. Segundo princípio, que em nome de Jesus você seja um instrumento para promover a paz, para cessar a morte e para promover a vida. Não deixe mais que ninguém morra, não pela sua boca, que a sua boca seja instrumento para que a aguda espada afiada de Deus, que é a sua palavra, saia e possa penetrar em vidas e em corações, porque Provérbios diz que a boca do justo é manancial de vida. E em último lugar tem a palavra, muito mais do que a palavra dos seus lábios. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Oh, aleluia! Então permaneça. Davi disse: eu juro, e ele era um homem de palavra. O que depender de você, seja fiel até o fim. E o que Deus precisa fazer, Ele traz à existência. O que não existe, Ele multiplica o pouco. Ele faz o fraco forte, do pequeno grande. Ele levanta o abatido do pó e o faz assentar em meio aos príncipes. Ele dá força ao cansado. Os jovens correm e se cansam, porém aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Se você crê, diga aleluia, aplauda ao Senhor e fique de pé no seu lugar. Oh, vem. Tu és maravilhoso, erga suas mãos. Fernandinho pode cantar a canção que o Senhor direcionar no seu coração. Enquanto isso, levante suas mãos. A minha oração é que Deus Ele traga um tempo de paz. A minha oração é que o Senhor Ele traga um tempo de conquista. E aconteça o que acontecer, haja o que houver, não queira mais vivenciar nem ver a morte, porque o nosso Deus é o Deus de vida. Tu és maravilhoso, Jesus. Oh. Guia-me para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu Pega as suas mãos e declare: por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive. E minha fé
e minha fé será mais firme, Senhor, Erga em suas tua mãos e declare bem forte: presença. permaneça em Deus, guia-me para que em tudo em ti. Deus está trazendo Sobre vida. as águas Deus eu está fazendo cair por caminho, terra por todo onde espírito de quer. morte. Deus está aspergindo os umbrais das Leva-me portas mais do teu coração e da tua casa. fundo que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua. Quero liberar uma palavra profética. Eu quero fechar esse momento. Quem te apedrejou, quem te maltratou, e a circunstância que quase te matou, Deus já transformou a maldição em bênção. Mereceria morrer, mereceria, mas não é por merecimento, é porque você nasceu de novo. Davi poderia naquele momento exercer sua justiça sobre Simei, mas ele não fez isso. Ele disse: você não vai morrer. Eu juro, porque estava no caráter dele. Ele matava os inimigos de Deus, mas ele sabia o que era o perdão de Deus, por isso que ele perdoava também. Então nesta noite, assim diz o Senhor: erga suas mãos e repita comigo dizendo: eu creio. Diga bem forte, diga: eu creio que Deus está trazendo um tempo de honra sobre a minha vida. Você crê nisso? Eu declaro e profetizo que tudo aquilo que tentou te matar, te ferir, te destruir, Deus já fez cair por terra. E Ele é o Deus que estabelece, Ele é o Deus que ergue o necessitado do pó. E como Deus restituiu para Davi o seu reinado, Deus vai restituir para você aquilo que injustamente tiraram de você. Eu não sei se tiraram a alegria, eu não sei se tiraram a paz, eu não sei os níveis das suas decepções, eu não sei onde você foi tocado e hoje se encontra com uma chaga grande. Mas eu sei que o Senhor nesta noite, assim como Deus restituiu o reinado de Davi, Deus só tem governo e trono em honra para quem tem um coração quebrantado, redimido, perdoador, um coração de amor, um coração que vai colocar um limite à guerra, um fim à morte, e que vai declarar um tempo de vida, mesmo que seja difícil. Vá até o fim. Deus é contigo. Diga assim: eu creio e eu recebo essa palavra.